Então, continuando aqui, vocês viram aí os exemplos, né, de parques, os primeiros parques ambientais, parques nacionais que foram criados aqui no Brasil. Em 1934 aí teve o principal acontecimento mesmo, da década de 30, voltada para a preservação do meio ambiente. Foi a criação do primeiro Código Florestal Brasileiro para regulamentar o uso da terra no sentido de preservar o meio natural. Então essa foi a primeira grande ação mesmo, né? Que criaram, pela primeira vez passou a existir no Brasil um Código Florestal, 1934. E o que é que tem no Código Florestal? Tem as leis, né? As regras de proteção do meio ambiente, uma política voltada para o meio ambiente. E graças ao processo de expansão industrial que se intensificou no país a partir da década de 50, as políticas ambientais foram deixadas de lado. Olha aí, a partir de 1950, que foi a época em que chegou as grandes empresas aqui no Brasil, as multinacionais, com a abertura para a entrada do capital estrangeiro, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, né? E até para não ser muito rigoroso em relação ao meio ambiente e também como forma de atrair essas empresas, as políticas ambientais elas foram deixadas de lado. E, consequentemente, os avanços que já vinham acontecendo pararam no tempo, né? Que, no caso, por quê? Que na época o objetivo era atrair indústrias estrangeiras e impulsionar o desenvolvimento econômico e financeiro do país. E o país tendo umas leis ambientais rigorosas poderia atrapalhar, porque essas empresas elas vieram para o país, elas precisavam de recursos naturais, que a exploração de recursos naturais ela fosse livre, né? E aí por isso que deixaram um pouco de lado as leis ambientais durante a década de 50. E aí vocês estão vendo a imagem só para vocês terem, coloquei o nome Código Florestal aí para vocês entenderem aí, né? Que é onde estão as leis, né? Só que durante a década de 50 foi deixado de lado, né? Não deram mais atenção em relação às políticas ambientais aqui no Brasil. E aí somente na década de 60, aliás, na década de 60 retomaram algumas ações, foram utilizadas mesmo que de forma tímida, porque os interesses econômicos na época eram mais importantes do que a preservação ambiental. Então as ações em relação ao meio ambiente no Brasil elas foram um pouco tímidas, né? Mesmo existindo algumas ações durante a década de 60, como por exemplo a promulgação de um novo Código Florestal aqui no Brasil, né? Que o anterior era de 1934, né? Aí durante a década de 60 aí estabeleceram um novo Código Florestal que estabelecia alguns novos parâmetros, como por exemplo, que é importante, a criação das APPs. O que é a APP? É uma área de preservação permanente, aquelas que ninguém pode entrar e mexer, né? Não pode mexer em nada. Então, nessa área foram criadas áreas de preservação permanente. E a responsabilização dos produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. Por exemplo, em determinada área, de repente eu tenho tantos 100 hectares de terra, né? Uma parte desses 100 hectares ser destinada à preservação, né? Eu não posso mexer, tantos por cento da minha área eu não posso mexer. Caso eu explore toda a área, eu posso ser responsabilizado criminalmente. Então, o Código Florestal da década de 60 já previa isso aí. Nos anos seguintes, graças às pressões realizadas pelos movimentos ambientalistas, além da realização da Conferência de Estocolmo, em 1972, o Brasil retomou o emprego de ações direcionadas à política ambiental, né? Que a Conferência de Estocolmo foi
uma conferência realizada entre países, entre vários países, né? Conferência meio coisa de reunião, né? Representantes de diversos países se reuniram em Estocolmo, capital da Suécia, para discutir ações voltadas para a preservação do meio ambiente, né? E aí o Brasil acabou sendo pressionado, né, a desenvolver algumas ações aqui em nosso país, né? E uma das, talvez a principal ação nessa época aí foi a criação da SEMA, que seria a Secretaria de Meio Ambiente. Foi criada a Secretaria de Meio Ambiente em 1973, Secretaria Especial de Meio Ambiente, é o significado de SEMA, né? Foi criada em 1973 e orientava, aliás, com o objetivo de... a orientação da SEMA girava em torno da preservação do meio ambiente e da manutenção dos recursos naturais no país. A Secretaria de Meio Ambiente foi criada para isso aí, ó, para cuidar do meio ambiente aqui no Brasil e também na manutenção dos recursos naturais, né? E aí por hoje a gente vai encerrando a aula aqui e na próxima a gente vai dar continuidade, tá bom, gente? Então, tudo de bom para vocês.